Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa oração de energização do planeta. Hoje, terça-feira, 24 de novembro de 2020. Como sempre, juntos em oração, em prol do bem e do bom, para que nós todos nos energizemos da melhor maneira possível, para que os nossos irmãos também recebam todo esse material que a gente pode produzir. Sabemos que nós, encarnados, produzimos ectoplasmas e eletromagnetismos, e a espiritualidade usa isso para atuar em nossos irmãos. Então, vamos começar o nosso trabalho de hoje. Vamos desligando dos nossos problemas, que todos nós temos bastante problemas. Vamos nos ligando ao princípio sagrado de tudo e de todos que está na nossa intimidade, que está dentro de nós. Vamos fazendo aquele exercício, respirando profundamente, soltando lentamente e vamos procurar o nosso Pai Divino dentro de nós. Vamos começar a fazer parte dessa coletividade espiritual. Vamos também nos conectar com os nossos irmãos cristificados, espíritos estes que já não estão mais presos a um planeta. Eles vivem no intermundos, como aqui no nosso planeta nós temos 7 céus, a gente diz que eles vivem no 8º céu, entre os planetas. São verbos que já representam o Pai, que já não tem mais o carro da alma, o perispírito, porque eles já se fizeram, e a própria essência divina já os mantém, porque eles já fazem parte e relação, não necessariamente completamente, mas já estão muito mais infusos no Pai do que nós, e representam Deus nas mais diversas esferas do universo, sendo os verbos construtores das galáxias, do próprio universo, dos sistemas planetários e dos planetas, sendo aqueles que vêm ensinar a doutrina, que vêm deixar as leis de harmonia universal colocar e serem os divinos exemplos. E quando espíritos desse tamanho chegam à carne para uma encarnação, eles principalmente, eles dão uma crescida no planeta, evoluída no planeta. E aí o planeta fica mais harmônico. Infelizmente, quando eles saem da carne, alguns espertos querem se colocar aí os bedelhos e acharem que são os donos daquelas verdades e acabam atrapalhando a evolução e o planeta acaba perdendo essa linda vibração de novo, né? Por isso nós temos um monte dessas igrejas, né? Dessas congregações com os mais diversos nomes e que contém partes de verdade, mas não a verdade toda, né? E muitas coisas foram adulteradas. E isso que infelizmente a gente tem de falar, né? Todo o trabalho, se ele não está calcado nas leis de Deus, no bom convívio, na boa ligação entre os planos encarnados e desencarnados, a gente tem de
parar e pensar, será que é assim? Né? Nós, como filhos de Deus, nós não somos justiça divina para dizer você está certo ou você está errado. Mas nós podemos pontuar o que é a base, né? A vivência das leis, sermos mais responsáveis possíveis, sermos bons exemplos e praticarmos sadiamente a revelação, orando para os outros no meio dos outros, irmão ajudando irmão. É sempre assim. É o que nós podemos fazer. Obrigar jamais. Cada um tem seu livre-arbítrio. E também vamos nos ligar aos nossos irmãos, trabalhadores em prol do bem e do bom, que trabalham aqui no nosso planeta. E que nós também fazemos parte dessas legiões, cada um na sua legião, né? Então, a mensageria divina, corrente médica, socorrista, pretos velhos, índios, hindus e caboclos. Em nossos amigos, entes queridos, conhecidos, anjos da guarda, mestres, mentores, familiares. Agradecendo a Deus essa oportunidade de trabalho e esperando que o trabalho de hoje, a oração de hoje de energização do planeta, ela possa produzir o bem e o bom. Com a graça de Deus, ela está iniciada. O Zé Carlos vai fazer a primeira oração, que é a oração a Maria Madalena. Oração a Maria Madalena. Sagrado princípio, Deus, o Pai Divino, origem, sustentação e destinação de tudo e de todos. O Espírito é a matéria, as leis regentes fundamentais e tudo quanto possa existir. Conhecemos ou não, nós, os teus filhos, lotados na terra. Sabemos nós, Pai Divino, que na ordem dos espíritos e dos mundos existem os mais e os menos evoluídos, pois embora sendo uma origem e uma finalidade, para tudo e todos vigora a lei de movimento, evolução e reintegração na tua unidade ou divinidade, sendo esse o sagrado objetivo da existência. Somos conscientes, Pai Divino, daqueles verbos teus, comandantes de galáxias, grupos de sistemas planetários, sistemas e mundo, aonde filhos teus vivem, na carne e fora da carne, movimentando atividades, e assim vão desabrochando tuas virtudes divinas, das quais todos são depositários normais. Sabemos, Pai Divino, que toda a humanidade planetária tem o seu verbo tutelar, o seu dispenseiro fiel e prudente, o elo divino entre os teus mais elevados comandos e os escalões imediatos, aqueles que de mais perto assistem aos que peregrinam a encarnação e os reinos espirituais menos elevados. Pai Divino, e em virtude de tais conhecimentos, e inspirados por desejos de trabalho fraterno, no seio da excelsa doutrina do caminho, que rogamos forças e oportunidades à tua serva Maria Madalena, a fim de que nos possa auxiliar no seio da tua divina justiça, por cima da qual ninguém jamais passará. E a ti, Maria Madalena, imortal exemplo de arrependimentos e erros cometidos, dedicação ao Verbo encarnado e à tarefa evangelizadora e modelo de renúncia dos bens mundanos, enviamos o nosso apelo fraterno para que no âmbito da lei de Deus, do Cristo exemplar e dos dons do Espírito Santo, coopere na tarefa a que nos propusemos de cada vez mais conhecer a verdade e praticar o bem, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, a nossa primeira parte do trabalho é sempre o estudo doutrinário, né? Então,
nós estamos no capítulo 13, A Verdade é Fogo, do Evangelho Eterno. Nós estamos na página 96. E hoje o item que nós vamos ler e estudar é o eficiência, né? Então, o que está escrito neste item? Por estar a humanidade deste planeta ainda em grau bastante inferior, mais são os incrédulos do que os crédulos, no que concerne às coisas da verdade que livra. Como medida de prudência, aconselhamos ao trabalho eficiente na ciência de fazer o bem, porque tudo acontecerá, e quem boas obras tenha praticado, méritos terá a seu favor. Esperar merecendo, tal é a vantagem. A primeira coisa que eu gostaria de comentar é que quando a gente desencarna, eu já falei isso outras vezes, né? Quando a gente desencarna, eles vão ver a nossa vibração, eles vão ver os nossos atos, pensamentos e atitudes. Eles não vão ver a religião que a gente praticava na Terra, que essa religião é material, são coisas da matéria. Eles vão ver o que nós praticamos, né? O quão de bondade nós tivemos, o quão de respeito ao nosso irmão, o quanto nós fomos úteis à sociedade, o que nós fizemos de melhor, de bem e de bom ao próximo, quantas mãos eu dei para ajudar. Eu não estou falando nem de valores financeiros, eu estou falando de ajuda humanitária, né? De irmão ajudando irmão. Isso é muito importante, né? Então, quando a gente desencarna, eles olham isso. Claro que tem todo um programa pré-encarnacionista que eles veem. Não, nessa encarnação você tem de trabalhar com a espiritualidade, você está recebendo ferramentas para ser um médium vidente, um médium sustentador, um médium incorporador. Eu posso ser boa e fazer tudo isso e não cumprir a minha missão, que seria trabalhar as mediunidades também. Isso pode acontecer. Eu vou ganhar meus pontos sobre as coisas que eu fiz bem, de ajuda ao próximo, e não vou ganhar pontos naquilo que eu não fiz ou deixei de fazer. Isso, a justiça divina, ela é perfeita. Ela vai dar e vai cobrar conforme o merecimento de cada um. Porque nós vivemos num planeta ainda bem atrasado, muito negativo, e aí a gente acaba se perdendo, né? E agora, quando a gente vai trabalhar em prol do bem e consegue desabrochar essa verdade que livra, essa verdade que ajuda o próximo, essa verdade que também consola o próximo, com boas informações sobre os desencarnados, sobre alguns pontos dessa encarnação, isso você também está ajudando bastante, né? E a gente sabe que por causa das adulterações que foram escritas na Bíblia, das adulterações e das formas muitas vezes erradas que alguns que se dizem representantes de Deus na Terra acabam fazendo, isso acaba deixando muitos, aquelas pessoas que param e pensam um pouquinho, deixando essas pessoas incrédulas. Elas não acreditam nisso e acabam se dizendo que não acreditam em Deus, porque vinculam essas religiões tradicionais a Deus, né? E na realidade, Deus não tem nada de religião tradicional. Deus é uma essência divina. Você acreditando ou não acreditando, ele existe. Você aceitando ou não aceitando, ele está dentro de cada um de nós. Ele é a essência divina que nos sustenta. E nós, querendo ou não querendo, um dia vamos atingir um grau de cristificação e mais para frente, muito mais para frente, um dia faremos parte dele integralmente, perdendo a nossa individualidade e ganhando a divindade. Isso é verdade.
acreditando ou não acreditando nas leis de encarnação e desencarnação, continua acontecendo, porque nós somos eternos e em espírito, espiritualmente somos eternos, né? Então, não adianta a gente brigar, dar murro em ponta de faca, mas também não adianta a gente obrigar os nossos irmãos a querer escutar, a aceitar isso. Você pode ser um bom exemplo, fazendo o seu melhor, ajudando o próximo, trabalhando espiritualmente, dando de graça os frutos da graça recebida, ou seja, aquilo que você recebeu de graça, os dons mediúnicos, você vai doar de graça, trabalhando em prol do bem e do bom, né? Então, tudo isso é muito importante, né? Todo esse trabalho, toda essa conscientização. Mas a gente tem bastante consciência que hoje isso poucas pessoas ainda na humanidade entendem e percebem essa necessidade. Muitos estão muito mais preocupados com o dia a dia, com o mundo, com aquilo que você está vivendo, com aqueles seus problemas na empresa, com seus problemas familiares, esquecendo que existe um problema muito maior, né? Que é a sua evolução, que você tem de focar nisso, no teu aprendizado e no teu desabrochamento. Por isso que a gente ainda, na nossa humanidade, nós percebemos tantos problemas de conduta, tantas pessoas fazendo coisas erradas e nem se preocupando com isso, né? Maltratando pessoas, brigando com outras pessoas, achando que são melhores, né? E nós somos todos iguais perante Deus, todos iguais. O que difere é que alguns espíritos estão mais conscientes desse lado espiritual e outros menos. Então, os mais conscientes conseguem agariar coisas porque eles compreendem melhor. Porque os dons, as bênçãos divinas, elas estão aqui à nossa volta. Cabe a nós orarmos, entrarmos nessa vibração para receber. Quando a gente fala da gente se manter a nossa imunidade alta, como a gente consegue manter uma boa imunidade alta? Se ligando com a espiritualidade, não se deixando abater com esses problemas do dia a dia, né? Esses problemas, nós temos problemas imensos aqui, essa pandemia, essas fogueiras de vaidade, todos esses políticos brigando um com o outro. Nós temos muitos problemas. Se a gente entrar nessa vibração, a gente acaba permitindo que essas coisas negativas podem entrar dentro da gente. Esses problemas existem, nós não podemos esquecer e apagá-los, mas a gente pode entender, agir naquilo que a gente pode, orando em prol do bem, pedindo muito discernimento para todos esses políticos, essas pessoas que comandam, pedindo o melhor, mas não entrar nessa vibração. Tomar bastante água frutificada, se alimentar com comida boa, comida de verdade, pratos extremamente coloridos, para manter tudo isso, para nós nos mantermos melhor, que é esse item que eu estou falando hoje, eficiência. Então nós temos de ser o mais eficientes possíveis. Sei que vai ter uma hora que a gente brigou com o marido, com o pai, com o filho, com a mãe, com a esposa, e vai abaixar a vibração. Mas vamos deixar para baixar a vibração nesses momentos, não em coisas que não são nossas. Vamos tentar melhorar, vamos tentar elevar, porque se um bom grupo de pessoas se elevar, ficar pensando bonito, vibrar bonito, nós vamos conseguir ajudar os nossos irmãos a também pensar melhor. E aí, esse círculo vicioso pode se transformar num círculo virtuoso. Então, nós
temos de ser eficientes. Então, a hora que a gente percebe que abaixou a vibração, que ficou nervoso com alguma coisa que ouviu na televisão, ou que viu, ou do assalto, ou do não sei o que, ou do não sei o que lá, para e pense, se ligue a Deus, se ligue com o teu anjo da guarda, peça que o melhor aconteça aos envolvidos. A gente não tente se negar uma ajuda e pedir assim que se restabeleça, voltar a tua vibração, a tua melhora, porque isso nos facilita até de ficar imune às coisas negativas que podem bater, né? A vibração sempre no alto. Isso é importante. E fazer uso da água fluidificada. Eu vou ler de novo esse item. Eficiência. Por estar a humanidade desse planeta ainda em um grau bastante inferior, mais são os incrédulos do que os crédulos, no que concerne às coisas da verdade que livra. Como medida de prudência, aconselhamos ao trabalho eficiente na ciência de fazer o bem, porque tudo acontecerá. E quem boas obras tenha praticado, méritos terá a seu favor. Esperar merecendo, tal é a vantagem. E outra coisa que eu gostaria de colocar é que tudo é obra divina, né? Então, todas as formas, a ciência, a biologia, a física, tudo é obra divina, né? Todas essas energias e tudo existem leis. E o homem, na medida que ele está evoluindo, ele vai conhecendo as leis. O homem não consegue fazer um planeta, condensação de energia, trazer todos as explosões dos outros sóis, vir, pegar, colocar, energizar. Não consegue, mas ele já sabe como faz. Então, nós já evoluímos em muita coisa em termos de ciência. Já sabemos como um bebê pode nascer em proveta, mas a gente não faz uma alma. E isso é só Deus. Isso a gente só vai aprender quando estiver fazendo parte do princípio integralmente. Mas nós já aprendemos como funciona. E isso também é importantíssimo. O homem tem de andar com a parte espiritual e todo o conhecimento material ali, porque tudo é parte do divino. Essa parte material é para nós, filhos de Deus, evoluirmos e voltarmos em espírito o mais rápido possível a ser Deus em Deus. O espiritual, o material é a ferramenta de evolução do espiritual. E nós já chegamos a um ponto de conhecimento tecnológico até bastante razoável nessa humanidade e não chegamos. Nós tínhamos de estar mais ou menos pareado com a parte espiritual, que infelizmente nós não chegamos, né? Mas nós vamos ter de chegar. Então, a parte provavelmente tecnológica, do conhecimento, do funcionamento das coisas materiais, vão ter de parar um pouco para outra parte evoluir. Mas nós vamos chegar lá, porque somos eternos, né? Vamos ver aqui o que foi colocado. A vidência da Pri, que é a irmã do Marco. Graças a Deus, ela pôde acompanhar luz rosa e lilás iluminando o coronário de todos e todas encarnados. E o Marco coloca, sinto arrepios e doação de ectoplasmas, graças a Deus. A Roseli Amorim, graças a Deus, na oração pude ver um exército de soldados vestidos de vermelho e azul, armados com lanças como se fossem para a batalha real,
contra algo na terra, mas com semblantes firmes e seguros. Aqui a Adriana Carneiro dizendo que gostaria de conhecer, que ela é baiana. A Roseli, graças a Deus, todos unidos, como se todo o mal fosse exterminado. Graças a Deus, vamos orar. A Adriana falando. O Sampaio, vibrar sempre no alto. A Roseli, graças a Deus, muita luz azul e raios dourados. A Roseli, hoje a oração está com muita emoção divina, graças a Deus. Vamos começar agora com as nossas energizações, né? Então, como eu já falei da fluidificação da água, é a primeira coisa que nós vamos fazer. Se vocês têm aí seus copos de água, suas jarras ao lado de vocês, né? Vamos pedir que todas as águas das nossas casas sejam fluidificadas, as da caixa d'água, a dos copos, das jarras, as águas dos nossos vizinhos, as águas dos nossos corpos. Vamos pedir bênçãos divinas para todas as águas das represas, dos mares, dos rios, das chuvas, das nuvens, das geleiras, das cachoeiras, dos aquíferos. Todas as águas compostas ou não do planeta Terra. Vamos pedir essa energização, que assim nós estamos já começando a energizar o nosso planeta. Para quem estiver doente, um copo de água específico, coloquem a água, se liguem com Deus e peçam que tudo aquilo que precisa seja colocado naquela água. Isso é importante e que cada um de nós, aqueles que estão orando, que sejam os instrumentos para essa água ser fluidificada. Então nós, o nosso Pai, a espiritualidade, todos unidos para trabalhar com a fluidificação da água. E quando vai dar o remédio, as coisas necessárias para esse paciente, ele também se ligue à corrente médica, a Deus, aos espíritos e beba água, né? Porque não adianta a gente preparar a água e a pessoa começar a blasfemar ali no meio. Aí não funciona. Porque a água fluidificada é energética, é energia. Então, para você ter os frutos dessa energia, você precisa estar com uma energia também. Não estou falando que o corpo, você está doente, você não tem aquela energia, mas o pensamento pedindo que o melhor aconteça naquela água. Vamos agora fazer os nossos pedidos de ordem material, espiritual, sentimental. Vamos pedindo muitas bênçãos divinas para as nossas casas, para os ambientes públicos que frequentamos, nossos ambientes de trabalho ou escolares. Vamos pedindo bênçãos para toda a população planetária, as casas dessa população. E pedimos bênçãos para os nossos irmãos desencarnados também. E particularmente pedimos bênçãos aos nossos irmãos que estão sofrendo males físicos e espirituais, problemas sentimentais severos,
fomes profundas, dores, que vivem em lugares de muito sofrimento, guerras, fomes. Vamos pedir para os nossos irmãos que estão doentes, não só por essa pandemia toda, mas outras doenças sentimentais ou físicas, né? Ou mentais. Vamos pedir bênçãos para os nossos irmãos que se sintam mais fortes, mais amparados, né? E o Zé Carlos vai fazer a oração a André Luiz. Oração a André Luiz. A ti rogamos, Pai Divino, através de Jesus Cristo, o nosso divino modelo, a graça de consentir assistência espiritual da parte de André Luiz e seus companheiros de trabalho. A ti rogamos, Cristo Verbo, Senhor planetário e celeste derramador do Espírito sobre toda a carne, a bênção do amor que a teus irmãos menores dedicas, e apelamos, Senhor, que esta bênção venha segundo os moldes que revelastes ao mundo quando pela carne transitastes, indo em busca dos pequeninos, daqueles que a ti apelavam através de suas chagas, alejumes, compressões espirituais e toda sorte de sofrimentos. Desde uma vez mais, Senhor, através dos abnegados serviços de André Luiz e seus companheiros, até as brumas deste mundo inferior, distribuindo dádivas espirituais a todos aqueles filhos de Deus, teus irmãos e tutelados que por seus desejos de melhora intelecto-moral venham a se tornar merecedores. A vós, André Luiz, e devotados servidores da soberana vontade de Deus, que se filtra através de Jesus Cristo, rogamos assistência espiritual para efeito de saúde, paz e ventura, tudo, porém, consoante a lei de causa e efeito, que se cumpra a justiça divina, a fim de que todos aprendam que por cima da lei ninguém jamais passará. Augurando a vós, abnegados serviços da verdade, do bem e do bom, as graças do Pai Divino e do Cristo planetário, aguardamos a vossa preciosa assistência, para que assim assistidos possamos estar sempre vigilantes, para não cairmos em tentações e podermos auxiliar nossos irmãos na caminhada evolutiva. Sabedores de que há uma sagrada finalidade a ser atingida, nós afirmamos desejosos de progredir e reconhecendo que para receber é necessário dar. Rogamos a ventura que podemos ser úteis aos nossos irmãos necessitados, servindo de instrumento de vossa maravilhosa obra de caráter assistencial, graças a Deus. Graças a Deus. Pedimos bênçãos e grandes limpezas em todos os ambientes de hospitais, que os médicos sejam protegidos, não só os médicos, todos os trabalhadores ligados à medicina, né? Terapias alternativas, né? É importante isso, que eles sejam bem intuídos para ajudar em qualquer que seja a situação dos enfermos, né? Dos doentes, dos pacientes. Pedimos também bênçãos para todos os pacientes, uma grande limpeza e uma proteção, que eles se sintam amparados. Vamos agora, eu vou ler aqui
A Lília Brandão, peço proteção na cirurgia do meu genro. Bom, nós já fizemos esse pedido agora coletivamente. A Judite, graças a Deus, protegidos, adentramos um lindo portal de muita luz e junto com nossos irmãos desencarnados, responsáveis por várias falanges, doamos muito ectoplasma, muitos auxílios, graças a Deus. O Marco, vejo leões brancos protegendo o ambiente de trabalho. Pude acompanhar um up economicamente, mas não socialmente. Vejo luz branca cristalina e violeta caindo sobre o ambiente de trabalho, graças a Deus. Ele continua, pude acompanhar muita limpeza e bênçãos divinas, graças a Deus. E a dona Eron Tsunematsu, graças a Deus e obrigada, abençoe a todos. A Silvia D'Angelo, muita gratidão pelo aprendizado de hoje. A gente tem de sempre agradecer muito a Deus, e os aprendizados são muito importantes para todos nós. Bom, agora vamos nos unir aos nossos irmãos de energização do planeta. Todos juntos, em duplo, vamos até ao redor do nosso planeta, nos unir a eles e fazer os nossos pedidos para o nosso planeta. Pedimos bênçãos divinas em todos os reinos do planeta, os reinos materiais, que é o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. Pedimos também bênçãos divinas a todas as faixas e subfaixas do céu, que deve bater lá seus 36 mil, alguma coisa a mais. É muita faixa, porque vai mudando pedacinho por pedacinho, uma vibraçãozinha a mais. Então pedimos bênçãos a todas essas faixas espirituais e a todos os seus habitantes. Mesmo que seja uma faixa bem de zona infernal, existem filhos de Deus ali, que um dia vão fazer parte como nós do todo. Então a gente sempre tem de pedir muitas bênçãos divinas a todos. Pedimos bênçãos divinas a todos os nossos irmãos que cuidam de outras pessoas, sejam no âmbito empresarial ou político, que pensem mais na coletividade e menos na individualidade, que entendam que só a união faz a força, que entendam que enquanto um irmão está sofrendo em detrimento ao bem-estar de outro, a humanidade não está harmônica. Então pedimos bênçãos que esses nossos irmãos recebam essas informações e acordem para fazer o bom trabalho. Pedimos aos mestres, professores, familiares, pais, que recebem as crianças, para essa encarnação, para essa nova encarnação das crianças, que sejam bons exemplos, que consigam mostrar e ensinar o correto, para que sejam adultos mais conscientes e possam fazer a diferença no nosso planeta. Não podemos esquecer que as crianças de hoje serão os adultos de amanhã que irão comandar o planeta. E pedimos bênçãos aos irmãos que estão chegando à carne e aos irmãos que estão saindo da carne. E agora todos juntos, com aquele nosso sentimento mais positivo, mais forte,
né, com um bom sentimento de amor, de união, de fraternidade. Vamos jogar esse sentimento no nosso planeta. Todos nós abraçados ao redor do planeta. Vamos dar um abraço apertado, apertar o nosso planeta e jogar essas energias positivas, esses sentimentos de amor, de fraternidade, de união, de forma que cada célula, cada molécula, cada átomo do planeta receba essa carga positiva, mesmo que seja por alguns milissegundos, mas ele já vai aprendendo o qual é importante essa energia. E explosões divinas acontecendo. E eu vejo alguns irmãos cristificados que estão bem ao redor de nós, mas bem acima, jogando e jorrando muitas energias divinas aqui no planeta, jogando nas nossas cabeças, e aí nós damos aquelas explosões e jogando pelos polos norte e sul, os polos magnéticos, e aí vai formando aquelas explosões divinas em todo o planeta. Muita troca de energia, graças a Deus. Vamos partir para o final do nosso trabalho. Vamos agradecendo a toda a espiritualidade aqui presente que tanto nos ajudou. Agradecemos a todos os nossos irmãos encarnados aqui presentes. Agradecemos aos irmãos cristificados e agradecemos ao nosso Pai Divino. E o Zé vai fazer o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus não é palavrórios. O reino de Deus não é fingimentos. O reino de Deus é verdade conhecida. O reino de Deus é amor praticado. O reino de Deus é virtude acumulada. O reino de Deus está em cada um. A cada um cumpre desabrochá-lo. Há uma sagrada fidelidade para tudo. Aprenda com o Evangelho Eterno. Vide Apocalipse 14, versículo 6. Graças a Deus. O Leonardo Pavan, graças a Deus, flechas de luz foram direcionadas ao planeta. Mabel, muita gratidão. A Terezinha, maravilhoso, tudo que foi dito com a graça de Deus. Sampaio, muita energia no ambiente, graças a Deus, muita gratidão. O Marco, gratidão, Pai Divino, por ser útil aos nossos irmãos. O Rico também, a Silvia, graças a Deus. Esperando que o trabalho de hoje ele tenha produzido bem e no aguardo de novas oportunidades de trabalho, que o nosso trabalho vai ser amanhã às 20 horas aqui no Divinismo Perdizes. Com a graça de Deus, o trabalho de hoje está encerrado. Muito obrigada. Juntos somos mais fortes, juntos formamos essa usina de energia que pode a espiritualidade atuar no nosso planeta. Muito obrigada, gente. O trabalho de hoje foi muito, muito meigo, foi uma energia linda de amor, de união, de fraternidade. Até amanhã, gente. Obrigada.